Olha eu aqui com vocês, professor Beto, novamente, para a gente fazer aquela revisão e aquela atividade. Primeiro, vocês perceberam que estudar pré-história não é fácil. Ela envolve vários conceitos, várias concepções, várias teorias. Não é fácil estudar pré-história. Daqui que eu estou vendo com vocês é apenas o pontinho do iceberg do que é esse mundo da pré-história. Esse mundo tão vasto da pré-história. E a pré-história ela passa por um processo. Temos o estudo que envolve a pré-história mundial, a pré-história da América, a pré-história da América do Sul, a pré-história do Brasil, a pré-história da Amazônia, a pré-história de Rondônia. Vai fazendo isso aqui e nós vamos afunilando. Por quê? A presença do ser humano ela é muito mais antiga. Vocês se assustam quando eu falo em 10 mil anos, 15 mil anos, 60 mil anos, porque eu costumo dizer a vocês, a fé da religião é diferente da ciência, até porque na religião precisa de outras interpretações. Tipo quando a gente fala que o homem, em Gênesis diz, o homem veio do barro. Se eu falar para vocês que nós estávamos falando do cativeiro da Babilônia, aí entra um contexto mais aprofundado dessa questão, dessa alegoria que é feita dentro da mitologia grega, dentro da mitologia nórdica, dentro de várias mitologias que tentam explicar o surgimento do homem. Aí vem a ciência e tenta, através da arqueologia, da paleontologia, através da ciência, explicar esse aparecimento do homem. É por isso que às vezes nos causa uma confusão muito grande. Os rios, milhares de anos que esses rios têm, da formação, o Rio Madeira, quantos anos ele tenta se formar, o Rio Madeira? Então, nós precisamos estudar, através do olhar da ciência, para nós podermos entender a humanidade. Então, na tela para vocês, para a gente fazer aquela revisão da pré-história brasileira. Vemos aí os principais sítios arqueológicos que tem o Brasil. Terra Preta na Amazônia, Boqueirão da Pedra Furada, Santa Helena no Mato Grosso do Sul, Lapa Vermelha em Minas Gerais, os sambaquis, que vai do Rio de Janeiro a Santa Catarina. Tudo isso aí faz parte dessa pré-história brasileira. Vimos também Luzia, a reconstituição de Luzia, Walter Neves quando apresenta a Luzia ao mundo, um fóssil de 1.500 anos, achado pela pesquisa. Olha como foi achado a Luzia. Seu berço pré-histórico estava dormindo Luzia e foi despertada. Vimos também os sambaquis. O que são sambaquis? Esses monte de molúsculos, um monte de restos de alimento, esqueletos, restos de seres humanos, ossos, concha, utensílios, tudo isso formando esses sambaquis. No Brasil, aonde eles são encontrados, que quase todo o litoral, vindo lá do Rio de Janeiro, São Paulo, até o litoral gaúcho, são encontrados sambaquis. Vimos também aí essa presença do homem no litoral brasileiro. E se não bastasse, a ocupação da Amazônia. Como é dividido a pré-história da Amazônica, o período pré-cerâmico, 12 mil anos, há 3 mil anos atrás, período pré-cerâmico. Um período cerâmico, onde eles já começaram a trabalhar cerâmica, urnas funerárias de cerâmica, alimento com as cerâmicas. E o período do cacicado, quando as sociedades elas começaram a se estruturar em cacicados. Aqui no Rio Madeira, por exemplo, foi encontrado terra preta. A terra preta, gente, ela indica a presença humana, porque indica que o homem esteve na região e foram encontrados instrumentos feitos de pedras, que é a presença humana na região. Então, isso é uma rápida passagem pela pré-história brasileira. Agora eu quero o seguinte, eu quero que vocês façam atividade, eu vou deixar vocês fazendo atividade, que eu volto depois para a gente discutir
e fazer com atividade com vocês, corrigir a atividade com vocês. Então, com vocês, atividade de sala. Estava pensando aqui, eu e os meus botões aqui, eu estava tomando um cafezinho ali enquanto vocês faziam atividade e pensando aqui, como é que os alunos estão recepcionando essa aula? Professor presencial, eu quero a presença de vocês. Entre em contato, se não quiser falar no grupo, fale comigo num privado, me diga como é que estão sendo essas aulas, o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado, quais são as concepções, quer uma explicação melhor, deixou alguma dúvida? Entre em contato no WhatsApp, entre em contato no meu direct, professor Beto Reis. Tiro essa dúvida de vocês. Faço maior questão de tirar essa dúvida de vocês. Porque, às vezes, a dúvida que você tem é a dúvida geral. Aí eu já coloco lá no grupo, olha, fulano de tal trouxe essa dúvida aqui e eu queria tirar essa dúvida para vocês. E a atividade que eu trouxe para vocês, que a gente começa aqui já pela atividade número 1, eu trouxe para vocês, são atividades dessa que a gente serve para nós revermos a aula e tirarmos essa dúvida que pode ter ficado. O que é pré-história? Por que o nome é pré-história? Geralmente, todo o período que nós estudamos, que vem antes da escrita, lembra da escrita? Descoberta lá na Mesopotâmia, criada lá na Mesopotâmia, através da escrita cuneiforme. Nós vamos estudar isso, escrita cuneiforme. Vamos estudar hieróglifos, hieráticos. Vamos estudar vários tipos de escrita. Nós chamamos isso de pré-história, veio antes da escrita, veio antes da história. Porque a história, a princípio, ela era considerada só no momento que aparece a escrita. A escrita era a história. E como é que está no Brasil essa pré-história? Na tela para vocês, porque a questão número 1 quer saber o sítio qual esqueleto foi encontrado no sítio arqueológico aí. Ó. No início da década de 70, a escavação feita no sítio arqueológico da cidade mineira de São Leopoldo foi encontrado aquele que viria a ser o registro mais antigo do homem caçador e coletor da América. O sítio qual o esqueleto foi encontrado chama-se... Foi encontrado quem? Luzia, que fazia parte do Homo sapiens. Luzia, tá? Era um Homo sapiens. Foi no Boqueirão, da Pedra Furada? Foi em Terra Santa? Em Lapa da Pedra? Lapa Vermelha ou Lapa da Gruta? Qual sítio arqueológico foi encontrado? A pergunta que fica é o seguinte. A dúvida até que eu tenho. Será que Luzia já comia pão de queijo e falava uai? Porque ela é mineira. Será que ela já comia pão de queijo? Osso, ô trem. Quando ia passando assim, rapaz, passou aqui passou aqui uma preguiça gigante aqui, passou tipo um trem aqui. Com todo o trem. Será que ela já falava assim, igual os mineiros? Eu sei que eu tenho aluno descendente dos mineiros aí. Por quê? Lá, na Lapa Vermelha, lá em Minas Gerais, é encontrado esse fóssil. É encontrado Luzia. E Luzia, ela passa a ser estudada, que ela nos traz várias indagações, vários questionamentos. Primeiro que ela tem 11.500 anos datado pelo carbono 14. Já é algo de se espantar. Segundo, que ela não tinha características asiáticas, mongoloides. Ela tinha características negroides. E aí? Como fica a situação de Luzia? Na tela para vocês. Porque a resposta correta... eu já dei, né, a resposta para vocês. Aí fica fácil. Lapa Vermelha. O Aiso é em Lapa Vermelha?
Será que encontraram pão de queijo lá do lado de Luzia? A maior concentração de sítio arqueológico do Brasil encontra-se aonde? No Parque Nacional da Serra da Capivara. Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, lá no Piauí. Agora então vamos sair de Lapa Vermelha e vamos para o Piauí, vamos para São Raimundo Nonato. Com mais de 700 sítios, o local é considerado pela Organização das Nações Unidas e pela Unesco, na realidade, Patrimônio Cultural da Humanidade. Podemos citar como curiosidade sobre o parque. Podem ser vistas as pinturas rupestres de mais de 9 bilhões de anos. Aí já exagerou, né, professor? Aí se eu forçou amizade. Foram encontrados pedaços de cerâmicas e ferramentas de ferro. Aqui o homem ainda estava no Neolítico. Não estava na idade do bronze, na idade do ferro. Não, ainda estava trabalhando com pedras. Lítico é pedra, tá? Neo é novo. Existe vestígio de fogueiras datadas de mais de 50 mil anos. Existe vestígio dessa fogueira? Será? 50 mil anos? Foi encontrado o crânio de Lucy. O meu diretor, ele sabe cantar essa música, né? Lucy, dos Beatles. Lá. Porque os caras deram o nome de Lucy porque eles estavam ouvindo essa música do Beatles, quando encontraram Lucy, que eles encontraram lá na África. Aí a Luzia, que foi encontrada no Brasil, foi em homenagem a Lucy. Acreditava-se que os Australopithecus vieram na região há mais de 100 mil anos. E aí? Pessoal, vem cá comigo. Nied Guidon. A gente não pode esquecer esse nome, Nied Guidon. A Nied, essa pesquisadora brasileira, formada na USP, depois foi estudar na Sorbonne. Nied, ela traz franceses para cá, recurso francês para fazer sua pesquisa, e Nied faz uma descoberta fenomenal. Ela descobre vestígios de uma fogueira, ok, a fogueira ok, e ela vai datar no carbono 14, ela vai ver que esse vestígio dessa fogueira tem mais de 50 mil anos. Isso também é ok. Só resta saber, essa fogueira foi feita de forma geológica pela natureza? Ou essa fogueira foi feita pelo ser humano? Porque se foi feita pelo ser humano, tudo muda na pesquisa. Na tela para vocês, porque a resposta correta é a letra C. Vamos para a terceira. Quando falamos da ocupação da Amazônia, os arqueólogos dividem sua ocupação em períodos diferentes. Sobre estes períodos, o pré-cerâmico vai de 50 mil a 30 mil anos atrás. O período cerâmico incipiente vai de 3 mil a 1000 anos antes de Cristo. Falamos em antes de Cristo lá? Não lembro não, acho que não. O período do cacicado completos entre 1000 antes de Cristo até os dias atuais. Um período incaico que se estendeu até a Amazônia de Paititi. E um período de ocupação malaio-polinésico e outro período de ocupação transoceânica. E aí, qual dessa questão está correta? Um período cerâmico? Um período cerâmico incipiente? E aí? Um período do cascado? Um período incaico? Qual? Vamos decolar para o futuro? Porque um período
cerâmica incipiente vai de 3.000 a 1.000 anos antes de Cristo aí, tá? Porque ele vai, lembra que ele vai reduzindo aqui, ó, 3.000 a 1.000 antes de Cristo, porque quando chega em Cristo, zera tudo e começa 1, 2, 3. Aqui é decrescente, vai do maior para o menor. Já depois de Cristo, vai do menor para o maior, é o contrário, tá bom? Se conta o período, por isso que a letra correta é a letra B. Vamos para a quarta e última questão, que ela é grande, a gente não pode perder tempo. Para a história do Brasil, compreende a existência de uma crescente variedade de linguísticas, culturais e étnicas que acompanhou o crescimento demográfico das primeiras levas, constituída por poucas pessoas, que chegaram à região até alcançar muitos milhões de habitantes na época da chegada das frotas de Cabral. Não houve apenas um processo histórico, mas numerosos, distintos entre si, com múltiplas continuidades e descontinuidades, tantas quanto as etnias que se formaram e constituíram ao longo dos 30, 40, 50, 60, 70 longos anos de ocupação humana, 1.000 anos de ocupação humana das Américas. Pedro Funari, Francisco Silva Noelle, Pré-História do Brasil. Considerando o texto, é correto afirmar que, olha que ele fala aqui que houve vários tipos de ocupação. Tanto é que nós temos vários povos originários totalmente um diferente do outro. As populações indígenas brasileiras são de origem histórica diversas. Será que elas são iguais ou são diversas? Da perspectiva linguística, da perspectiva étnica, da perspectiva cultural, constituindo-se como sociedades distintas? O indígena é igual ao outro indígena? Ou eles são distintos? Eles têm língua diferente, eles têm etnia diferente, eles têm história diferente, eles têm cultura diferentes? A única leva migratória humana chegou na América há 70.000 anos e delas descende a população indígena brasileira atuais? A única? A concepção dos autores em relação à pré-história do Brasil sustenta na ideia de construção de uma experiência evolutiva linear. Os autores descrevem o processo histórico das populações indígenas brasileiras como uma trajetória fundada na ideia de crescente progresso cultural. Na época de Cabral, as populações indígenas brasileiras eram numerosas e estavam em um estágio evolutivo igual ao da pré-história europeia. Pessoal, por que nós falamos indígenas ou povos originários e não falamos índios mais? Porque a palavra índio, ela entra dentro de um pronunciamento errôneo. Para quem é leigo, até é aceito, mas nós que estamos estudando aqui, não vai ser aceito isso não. Por quê? Porque as populações indígenas brasileiras, elas tiveram origem diversas, elas não são uma só. Ela tem uma linguagem diferente, elas têm uma etnicidade diferente, são várias etnias diferentes, ela tem um processo cultural totalmente diferente uma da outra. O povo Guajuru não usa cinta larga. Os Mundurucus usam cacete, os Sateremaués usam a luva da tucandeira. E constituem-se sociedades distintas. Elas não são iguais, por isso que elas são indígenas. É até aceito indígena, mas o certo são povos originários, porque são povos diferentes. Centenas de milhares de povos diferentes que aqui viviam. E a pré-história, ela forma isso. Por isso que a resposta correta é a letra... Na tela aí para vocês. A letra A, com certeza é a letra A. E aqui,
Encerramos mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado da pré-história brasileira, mas não percam os próximos capítulos de nossa novela. Até a próxima aula.